Pessoal, já botei para gravar aqui, então você já pode ir lá no chat, pode. Presente, Eduardo. Tem que comprar uma carga azul ou preta. Agora você não tem que reclamar que é a gente que está gastando tua carga. Pô, mas eu tô gastando mais em casa do que na escola. Acredite se quiser. Acredite se quiser, filha. Ai, gente, que preguiça. Ah, e aí, como é que foi o final de semana de vocês? Aproveitaram? Eduardo, para eu enxergar esse quadro, eu tenho que, olha, eu tenho que ficar com a cara na câmera. Por quê? Porque eu não tô enxergando nada, tá? Tá longe? Meu Deus, tadinha da bebê. Ei, se preocupa não. Tá, o tio vai falar e aí vai ficar mais fácil, tá bom? O tio é bonzinho. Depois você vai poder ver no vídeo gravado. Tá bom, bebê? Bebê, bebê. Tá, bochechona? Vou botar aqui o tempo.
Deixa eu adicionar aqui 2 candangos. Ai. Vamos lá. Seguinte, pessoal. A gente vai começar a estudar agora, né, um conteúdo dentro da matemática que ele é muito importante. Tá? Por que eu digo muito importante? Porque esse conteúdo ele tem diversas aplicações em diversos tipos de áreas, né? Principalmente criptografia, né? A parte de biologia, né? A parte da probabilidade de um ser humano vir com olho azul, verde, castanho, cor de cabelo, se vai ser liso, se vai ser crespo, né? Tudo isso entra na área de análise combinatória, né? Mas, a princípio, o que é a análise combinatória, né? Que é um dos conteúdos que mais cai no Enem, no vestibular, e eu digo do Brasil inteiro, né? Todo vestibular de qualquer faculdade hoje em dia, tirando o Enem, também é cobrado esse conteúdo, né? Até concursos militares. Mas vamos lá. Análise combinatória, pessoal, na realidade, é quando eu consigo quantificar possíveis combinações, ok? Quando eu considero um problema, ok? Esse problema, ele pode ser na forma, né, sobre condições de agrupamentos, tá? Isso daí a gente vai ver depois, é quando a gente vai trabalhar isso com um grupo de pessoas ou um grupo de letras que formam uma palavra, tá? Mas é quando eu pego um problema e quero saber as possíveis combinações que ele pode me dar, tá? Na realidade, a análise combinatória nada mais é que isso, ok? Só que tem o seguinte, a análise combinatória vem com algo que ela é elementar e trivial, que chamamos de princípio fundamental da contagem, tá? Por que a gente chama o princípio fundamental da contagem ou princípio multiplicativo, né? Que ele também é conhecido, né? É porque, pela própria palavra, princípio multiplicativo, a gente vai ter o problema, vai ter as possíveis combinações de eu ter ali de escolha, né? Ou as possíveis escolhas, tá? Numa certa condição do problema, onde basta eu multiplicar essas escolhas que eu tenho, tá? Que eu vou saber o total de combinações, tá? Que eu posso ter para aquela situação que o problema está me pedindo, tá? Na realidade, é apenas isso, tá? É você multiplicar as suas possíveis escolhas. Por isso que é o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, tá? Ah, mas calma aí. Que tipo de problema isso daí pode acontecer para a gente, professor? Pô, pega a visão aqui no nosso primeiro exemplo de hoje, tá? O que acontece? Quando você vai lá no McDonald's, quando você vai numa lanchonete, né? Você vê que você tem diversas opções de escolha, né? Para você fazer sua refeição, ok? Pensa numa pessoa que vai numa lanchonete agora, tá? Ela tá cheia de fome, quer comer logo. Você, mulher que tá na TPM, né? Tá com os hormônios lá em cima, doida para comer um chocolate, uma parada cheia de gordura mesmo, entendeu? Quer botar o pé na jaca. Aí você vai lá na lanchonete e vê assim, pô, nessa lanchonete aqui eu tenho para comer um crepe que é gostosinho, tem um pastelão imenso, né? Pensa naquele pastelão grandão, né? E você tem um sanduichinho natural para aquela mulher que ainda tá com meia culpa e pá, e quer comer uma parada natureba, né? Então ele tem 3 tipos de lanches para escolher. Tem o sanduíche, tem o pastel e tem o crepe. E quando ele vai assim, pô, vou ver o que tem para beber aqui, né? Pô, comer seco é muito ruim, não é não? Dá uma engasgada, tem que ter um líquido para beber para empurrar o bicho, né? Para dentro do estômago. Aí ele vê assim, pô, para beber aqui eu só tenho 2 opções, né? Eu tenho ou suco ou guaraná. Só isso, né? Aí eu me pergunto assim, poxa, dentro dessas possíveis escolhas que eu tenho, né? Então, quantas possibilidades diferentes, né, eu tenho, né, de
de fazer uma refeição, né? Quantas possibilidades diferentes de refeição eu posso escolher, né? Por que eu falo que é o princípio multiplicativo agora? Porque para eu saber o total de possíveis combinações, é só eu fazer o seguinte, poxa, se eu tenho 3 tipos de lanche, né, pastel, sanduíche ou crepe, então para escolher o que eu vou ingerir de alimento, eu tenho 3 possibilidades, ok? Vezes, aí entra o princípio multiplicativo, vezes as possibilidades que eu tenho, né, do que eu vou beber, que é ou suco ou guaraná. Eu só tenho 2 possibilidades. Então, as possíveis combinações que eu tenho, basta multiplicar esses dois. 3 vezes 2, 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades de fazer uma refeição nessa lanchonete. Ok? Eu posso fazer uma combinação de pastel com suco e pastel com guaraná. Tem a possibilidade de fazer sanduíche com suco ou guaraná. E tem a possibilidade de fazer crepe com suco ou guaraná. Se você fizer essa soma, você vai ver que vai dar o total de 6 possibilidades, né, que eu tenho no total. Ok? Esse primeiro exemplo aqui, pessoal, ficou bem claro? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tranquilo aqui esse problema, por enquanto? Todo mundo entendeu o que é análise combinatória? Foi tranquilo? Gente, pelo amor de Deus, alguém se manifeste. Eu gostei. Tranquilo. Obrigado, obrigado. Obrigado, meus amores. Obrigado. Amém. Jesus! Então, vamos lá. Tirei um print aí dessa tela, que eu acho que vai ser mais rápido e mais prático. Eu vou dar um... Na realidade, a gente tem diversos exemplos aqui para trabalhar, para vocês verem como o princípio multiplicativo, né, ou o princípio fundamental da contagem, né, você pode aplicar ele em várias situações. Tá? Então, vamos lá. Tirou o print e vamos para o nosso segundo exemplo. Vou dar mais um exemplo, tá? Que é de uma aplicação imediata do princípio fundamental da contagem. Tá? Daqui a pouco a gente vai vir, né, no terceiro e no quarto exemplo, né, problemas um pouco mais um grau de dificuldade um pouquinho a mais, tá? Que é tranquilo. Só que a gente vai trabalhar com pequenas restrições. Tá? Vocês vão ver qual vai ser esse tipo de problema. Tá? Deixa eu escrever aqui o exemplo 2.
Vamos lá. Exemplo 2, quer dizer, perdão. Na realidade, o que o exemplo 2 está me falando? Está falando que tem 12 países que vão participar da Copa América. Okay? Ele quer saber quantas possibilidades, okay, ele pode ter do resultado final, tá, onde havia para o primeiro e o segundo colocado. Okay? Ou seja, ele quer saber quantas possibilidades tem de ele obter o resultado final, que é o campeão e o vice-campeão, dentro dos 12 países. Okay? Então, a gente tem que pensar da seguinte forma. Primeiro lugar e segundo lugar. Ok? Já que eu tenho 12 países, para o campeão, para o primeiro lugar, obviamente, você pode ter 12 possibilidades, né? Ok? Já que são 12 países, os 12 podem ser campeão do torneio, né? Dentre eles, né? Agora, para o segundo lugar, tem uma diferença. Por quê? Entre os 12 países, se um país for campeão, né, vão sobrar 11 países para o segundo lugar. Ok? Tá bom? Já que eu tive um campeão entre os 12, diminui uma quantidade de país que vai sobrar quanto? 11. Então, eu posso ter 11 possibilidades, tá? Dentre 11 países para ser o vice-campeão, que é o segundo lugar. Ok? Esse é o resultado final que você tem dentro de qualquer torneio, né, de futebol. Você tem o campeão e o vice-campeão. Acabou aqui. Né? Agora, para saber o total de possibilidades desse resultado final que eu posso ter, né, as possíveis combinações, agora a gente multiplica 12 vezes 11, né, que vai me dar um total de 132 possibilidades de resultado final. Okay? De eu ter um campeão e um vice-campeão. Tá bom? Pronto, está aí. Princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Tá? Todo mundo entendeu o exemplo 2? Eu entendi. Beleza. Eu entendi, mas um é mais legal. É o quê? Espero que não fique complicado depois. Não, vai ficar tranquilo. Bebezord, a gente nunca complica. Ai. Tá. Então, vamos lá. No exemplo 3, ok? Ele me pergunta assim, olha, quantos números pares, ok, de 3 algarismos distintos, ou seja, construir um número que tem 3 algarismos diferentes, tá? Distintos, diferentes, ok? Podem ser formados com os seguintes algarismos: 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Tá? Eis a pergunta dele. Tá bom? Observe bem. Se eu vou formar um número com 3 algarismos, ele me coloca uma condição. Esse número com 3 algarismos, ele vai ter que ser um número par. Ok? Então, para ser um número par, que você aprendeu desde pequeno, desde quando era um pequeno umpa-lumpa, lá no jardim da tia Teteia, né? O que acontece? Você deve olhar para a última casa, o último algarismo do seu número, ok? Para saber se ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, né? Ele vai ser um número par, ok? Só olhar para a casa final. Então, eu vou olhar os algarismos que ele quer que eu utilize, ok? Preste atenção.
eu tenho o algarismo 2, que é par, tenho o algarismo 6 e o 8 que ele pediu para que eu utilize para formar esses números. Sendo que esses três que eu circulei são algarismos pares. Ou seja, para a última casa aqui, né, nós vamos ter 3 possibilidades de escolher para o nosso número ser par. Ok? Então, pessoal, quando ele pede que um certo número seja ímpar, seja par, seja múltiplo de um número, aí começa as famosas restrições no problema de análise combinatória. Tá? Então, sempre temos que resolver o problema começando pela restrição. Ok? Qual foi a restrição nesse caso? Do número de 3 algarismos ser par. Ok? Então, devo começar pela última casa, ok? Do meu problema, tá? Na última casa ali do algarismo do meu número, ok? Devo começar por ele, tá? E agora, o que a gente faz? Seguinte, já que você foi ali na última casa, você pode começar, né, o próximo passo, ou da primeira casa, ou da segunda, ok? Tanto faz ali quem você vai optar, tá? Por escolher por onde começar. Podemos começar pela primeira, ok? O que nós fazemos? O seguinte, olha só quantos algarismos no total nós temos para utilizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos, ok? Sendo que, dentre os 6, você tem que escolher um para entrar na última casa, ok? Então, se você já escolheu algum número para ficar aqui, para que ele seja par, tá? Então, de 6 números, de 6 algarismos que você tinha, se você já escolheu um, sobraram quanto? 5. Então, isso significa que na primeira casa, nós vamos ter 5 possibilidades, ok? Agora, se você já escolheu entre 6, 2 números, quantos algarismos sobraram para a gente utilizar? 4, que vai ser exatamente, tá, a segunda casa ali do nosso algarismo, ok? E agora, o que a gente faz para saber o total de possíveis combinações? Princípio multiplicativo. Multiplica tudo isso daí. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60 possibilidades. Ok? Que nós temos. Aí acabou o problema. Ou seja, nós temos 60 combinações de números pares de 3 algarismos que podemos formar com esses caras aqui. Ok? Aí acabou o problema. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Todo problema desse aí vai ter um raciocínio desse tipo assim, na última casa, você vai ver quantos números pares tem. Na primeira vai ter que ter outro raciocínio, na segunda outro raciocínio, vai ter que ser assim. Vai, porque o que acontece, o Natália? Quando ele coloca, né, as possibilidades distintas, diferentes, né, é porque ele quer que você não repita nenhum tipo de combinação anterior. Então, tem que aparecer realmente números diferentes, né? Então, por isso que sempre você vai ter que descartar, né, do total uma possibilidade, por você já ter escolhido anteriormente, tá? Esse anteriormente vai começar sempre o quê? Na restrição, tá? A restrição pode ser igual a esse tipo, um número par, um número ímpar, ou que o número seja, por exemplo, múltiplo de 2, múltiplo de 5, múltiplo de 7, múltiplo de 10, né? Sempre vai começar nesse mesmo raciocínio. Começa pela restrição, que é
a última casa do algarismo, né? O último algarismo do número, e depois você volta para as outras duas ou para as outras quatro, né? Depende do número que ele quer formar e da quantidade de algarismo que vai ter esse número. Tá bom? Mas o raciocínio vai ser sempre esse. Ok? Tá bom? Tá bom. Não falou nada, ficou quieto. Eduardo, Oi. quando é que vai ser a próxima prova? Pô, cara, sei não. Ah, ok. De verdade, pior que não sei mesmo, não. Ah, só para saber quanto a gente está perto do fim do ano. Ué, já tá. Já terminou o terceiro bimestre. Não, o quanto a gente está perto. O quanto a gente está perto. Ah, cara. Estamos em setembro, cara. Provavelmente outubro, aí que vai começar, né? Novembro, e um pedacinho de dezembro para quem não conseguiu perder, né? Vocês devem receber algum recado aí, tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte, tá? Esse exercício aí, ele é um exercício similar ao exemplo 3, tá? Esse exemplo aí, tá? É a mesma estrutura e é a mesma pergunta, tá? Eu quero saber quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados com aqueles algarismos ali agora, ok? 0, 2, 3, 5, 6, 8 e 9. Qual foi a diferença do exemplo 4 para o exemplo 3 agora? Tá? É a inclusão do algarismo 0. Tá? Você vai ver que o algarismo 0 vai fazer total diferença. Ok? Vai fazer total diferença. Ok? Então, preste atenção aqui. Toda vez que inclui, tá, no algarismo para ser utilizado o número 0, o algarismo 0, tá, você tem que tomar um cuidado com ele. Por quê? Porque o algarismo 0, ele nunca vai poder ficar, tá, na primeira casa, ok, que forma o meu número de 3 algarismos. Por quê? Se você colocar o 0 aqui na primeira casa, esse número aqui, na realidade, né, ele não vai ser um número com 3 algarismos. Vai ser um número somente com 2. Ok? Então, é esse cuidado que você tem que ter. Ok? Tá? Quando acontece o número 0. Tá? Ok? E já que tem, né, ele quer que esse número também seja par, né, esse número formado por 3 algarismos, né, você também precisa olhar a última casa. Tá? Então, diferente do exemplo 3, que eu só tinha uma casa com uma restrição, agora eu vou ter duas. Por quê? Uma eu já tinha, porque ele quer que seja um número par. E a segunda restrição é que eu tenho que ter cuidado com o meu algarismo 0, porque ele não pode ocupar, né, a casa aqui da centena, ok? Desse número aqui de 3 algarismos. Porque se ele ocupar a posição aqui na primeira casa de 0, né, esse número não vai ter 3 algarismos na sua formação. Vai ter somente 2. Não quero que aconteça. Tá? Oi? Então, quando você fizer o último, aí você vai botar a quantidade de número que tem que botar lá, né? Aí quando você fizer o primeiro, você tem que tirar tanto um número que você adiciona no último e o 0, né? Exatamente. É isso aí mesmo, Júlio. É isso aí. É esse o raciocínio. Então, ó, vamos pensar aqui comigo. Vou pegar o gancho do seu raciocínio. Quais desses algarismos aqui são pares? Né? 0,
2, 6 e 8. Concorda comigo? Então, para a última casa aqui, para esse número, né, ser par, você vai ter quantas possibilidades de escolha? 4. Ok? Agora, vamos lá. Você tem um total aqui de algarismos, né, que são 7. Concorda comigo? Você tem 7 algarismos no total. Só que você já escolheu um para a última casa, ok? Que vai definir que ele vai ser um número par. E para a primeira casa aqui, você sabe que não pode ser 0. Então, você já vai excluir o 0 também automaticamente. Quantos números sobraram aqui? 5. Que é o que vai entrar aqui agora. Ok? Tá bom? Só que, o que entra agora na parada? Ok? Que a gente tem que ficar ligado. Agora na casa do meio. Ok? Você tinha 7 algarismos no total. Ok? Você escolheu um para ficar na última casa. Exclui. Você escolheu um número, ok? Para ficar na primeira casa. Tá? Você escolheu um número. Então, diminui. Aí só Ok? entra um exemplo. Aí você teria que Sobraram Sim. Porém, qual é o cuidado que você vai ter que ter? Né? Qual é o cuidado que você vai ter que ter? Por causa da primeira possibilidade, você tinha excluído que algarismo de entrada? O 0. Então, para a segunda casa aqui, por último, esse algarismo 0, ele vai voltar. Porque o 0 pode entrar aqui. Ok? Ele pode entrar aqui. O único lugar que ele não pode entrar é aonde? Na primeira casa. Então, aí a gente vai voltar a ter quantas possibilidades? 6. E no final você vai multiplicar tudo. 5 vezes 6, 30. Né? 30 vezes 4, 120 possibilidades, né? Que vamos ter aí no final. Ok? Eduardo, se eu pulasse a sequência, no caso, se eu fizesse do último pro penúltimo pro primeiro, teria alguma diferença? Não, desde que você tome cuidado com as restrições do programa. Tá? Tá. Então, pessoal, durante esse tempo, né, a gente viu sobre esses exemplos aí, né, do princípio fundamental da contagem, né? E no nosso último tempo de hoje, a gente vai estudar sobre fatorial, que é algo que a gente vai começar a usar muito. Né? E o fatorial é algo bem tranquilinho que eu vou mostrar para vocês o que é. Tá bom? E a gente vai fazer alguns exercícios juntos também, tá? No último tempo, para a gente indo pegando a manha aí, tá? Desses exemplos, ok? Então, aguardo vocês aí 12:30. Tá bom? Fiquem com Deus e tenham um excelente dia.